E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, para quem não me conhece, eu sou médico neuropediatra e nós estaremos continuando nossas conversas. Hoje será sobre o desenvolvimento do bebê de 12 meses a 18 meses, então aquele nenezinho de 1 ano a 1 ano e meio. Aproveite esse tempinho e se inscreva no canal. Bom, dando continuidade, a gente vai manter a mesma linha dos outros vídeos. A gente vai estar falando com vocês de uma forma mais simples, daqueles marcos que são os principais. Não necessariamente são os únicos. É claro que se o bebê estiver desenvolvendo todos estes e mais, ótimo, fiquem tranquilos. Agora, na ausência desses marcos, fiquem atentos, procurem a assistência, procurem a ajuda do seu pediatra, para que ele possa estar orientando vocês ou mesmo encaminhando para uma avaliação especializada quando necessário. Caso vocês tenham dúvidas nesse vídeo ou queiram maiores explicações, aproveitem os comentários abaixo para fazer suas perguntas, que a gente vai estar respondendo elas dentro do possível. Como nos outros vídeos, a gente vai dividir em etapas menores para ficar mais fácil de esclarecer e de colocar pontos mais concretos de observação para vocês. Primeiro a gente vai estar falando dos desenvolvimentos, dos marcos do desenvolvimento de 12 até 15 meses, então de 1 ano a 1 ano e 3. O marco motor grosso mais importante dessa faixa etária é o caminhar sem apoio. Então um nenezinho que ali com 1 ano estava começando a caminhar com apoio, estava ganhando equilíbrio, estava começando a se ensaiar o caminhar, efetivamente começa a caminhar. Então a gente vê que o bebê até 1 ano e 3 meses, ele está caminhando sem apoio, pode até caminhar um pouquinho, poucos passinhos, né? Esse desequilíbrio cai, ou caminha daquele jeito mais engraçado, com as pernas um pouquinho mais separadas, mas o bebê já está caminhando sem se agarrar nas coisas, né? Então é aí que o bebê começa a dar os seus primeiros passinhos. E no desenvolvimento motor fino, a gente vai ver nessa fase o aparecimento das pinças superiores. O que é isso? É aquele pegar na ponta do dedinho. Então o bebê que antes pegava com a mãozinha, depois começou a pegar as coisas com os dedos, agora já pega as coisas na pontinha dos dedos. E é nessa fase também, de 1 ano para 1 ano e 3, que o bebê começa a se alimentar com o uso de talheres. Então é nessa fase que a gente deve oferecer para o bebê a colherinha, para ele tentar levar a comida na boca com a colherinha. É claro que isso sempre faz uma boa quantidade de bagunça, né? Faz bastante sujeira, mas é importante. O bebê, como qualquer ser humano de qualquer idade, vai aprender muitas coisas pela tentativa e erro. Então, se a gente não oferece para ele a experiência de comer com a colherinha, ele não vai conseguir, mesmo que ele erre muitas vezes, a gente precisa oferecer, precisa estar dando a colherzinha na mão dele, deixa ele comer, faz um pouco de lambuzo, faz aquela bagunça. Depois, se a gente vê que ele não conseguiu se alimentar o suficiente, né, aí a gente completa, vai ali, ajuda a terminar a refeição. Depois disso a gente vai ter os marcos de linguagem. E aí a gente vai ter os dissílabos com significado e o aparecimento das primeiras palavras. Então, é bem importante essa faixa etária, né? A gente vai ver o nenê falar mamã ou mamam, né? Para comida ou para mãe, né? Então, o nenê pode, às vezes, trocar um fonema pelo outro, que não tem problema nenhum. Nessa fase, ele ainda está aprendendo, né? Mas já tem que aparecer esses dissílabos com significado. Então, a gente vê que ele só usa mamam ou para comida ou para mãe, só usa papá para o papai, e assim por em diante. A gente vê que aquele som já identifica uma pessoa, já identifica um objeto, já identifica uma situação, ou seja, ele começa a dar função para aquelas sílabas que ele pronuncia. E começa ali por volta entre 1 ano e 1 ano e 3, mais perto de 1 ano e 3, ao bebê formar suas primeiras palavrinhas que não são dissílabos. Tá? Então, se o seu nenê está com 1 ano e 3 meses, não falou as primeiras palavras ainda, esqueça aquela frase de que cada criança tem o seu tempo, né? As crianças têm o seu tempo dentro de um intervalo que a gente considera como apropriado. Então, se o bebê está entre 1 ano e 1 ano e 3 meses e está desenvolvendo as primeiras palavras, ótimo. Se ele está com 1 ano e 3
E surgiram poucas primeiras palavras, mas já surgiram? Ótimo! Se o bebê está com 1 ano e 3 meses e não surgiu nenhuma palavra ainda, e ele não está dando nenhum indício de que está surgindo palavras, está só com vocalizar, só faz sons que a gente não consegue compreender, isso é um sinal de alerta. Tá? Existem muitas vezes pais que alguém me disse que é para esperar até 2 anos. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que até os 2 anos a gente tem que ficar esperando. A gente não tem que ficar esperando, tá, pessoal? Se vocês estão com a sensação de que algo está errado, não fiquem esperando. Aguardar é um erro. Tá? Procurem a avaliação, de preferência avaliação especializada. Se o bebê não está falando bem, procure uma fonoaudióloga. Ela vai estar avaliando, vendo se está tudo ok e se está, vai estar orientando vocês o que fazer. E se não está, ela vai estar iniciando algum tipo de medida para ajudar a recuperar o desenvolvimento da fala que não esteja bom. E se ela perceber algum sinal de alerta para outras condições que cursam com atraso na fala, mas não é simplesmente o atraso na fala, ela também vai estar orientando vocês a buscar uma avaliação complementar com outros profissionais. Depois disso, a gente vai ter o desenvolvimento social. Então vejam que os marcos vão ficando cada vez mais elaborados, cada vez mais complexos. No social, a criança começa a apontar. Então é aquela coisa do ó e aponta para um objeto, aponta para um animalzinho de estimação ou para alguma pessoa que ele gosta. E não necessariamente esse mostrar é mostrar porque ele precisa da coisa. Muitas vezes é um mostrar só para compartilhar a curiosidade. Olha, aquilo ali me interessou e eu quero que você olhe também, quero ver se você se interessa por aquilo assim como eu me interesso. Então é um compartilhar dos seus interesses. Ele começa a chamar a atenção para si. Então é aquela criança que quer, que faz um contato visual, né? Agarra no rosto dos pais para olhar no rostinho dele. Né? Então a gente começa a ver essa questão do querer ser o centro das atenções, querer aparecer. Né? Às vezes usa sorrisos, vocalizações para chamar atenção, mas então é um bebê que ele não se satisfaz em simplesmente ficar fazendo uma coisa. Você vê que ele começa a fazer uma coisa e ele logo quer a atenção de alguém. Né? Os bebês demonstram bastante uma espécie de uma carência. Né? Eles querem que os outros deem atenção. E eles também podem estar mostrando as coisas de outras formas. Ele estender, esticar uma coisinha, trazer, colocar no colo para você e fazer ó. Né? Ou levantar o bracinho com um determinado objeto que ele pegou e dizer ó. Então é bem importante que o bebê nessa faixa etária, ele gosta de mostrar, ele gosta de apontar, ele gosta de chamar atenção para si. Então ele quer ser o centro das atenções de alguma maneira. Tá? Bebês que nessa faixa etária ignoram isto, né? São bebês que realmente podem estar com algum problema. Tá? E no desenvolvimento intelectual, que é o próximo que a gente vai estar falando, o bebê começa a evoluir naquele brincar funcional que com 1 aninho estava aparecendo. Né? Então, ele já começa a dar função a uma quantidade maior de brinquedos, uma diversidade maior de brinquedos. E nessa fase, é uma fase onde o bebê gosta muito de brincar de jogos sociais e jogos físicos. Por quê? Porque o bebê já tem mais capacidade física, então ele consegue efetivamente brincar disso. Então, brincar do pega-pega, né? A gente diz assim, vou te pegar, e corre atrás do nenê, e aí ele corre feliz, né? Contente que alguém está dando atenção a ele. Brincar de esconder, brincar de cavalinho no ombro para poder brincar de cavalinho. Então, essas brincadeiras físicas, né? Essas brincadeiras de contato, elas são muito agradáveis para o bebê gosta muito disso nessa faixa etária. Tá? Então, um bebê que não busca esse tipo de brincadeira, é muito comum, por exemplo, a gente colocar eles na perna, balançar, fazendo como se fosse um cavalinho, e aí a gente cansa com a perna e eles querem manter aquela brincadeira, porque para eles o movimento, essa interação é muito gostosa, muito prazerosa para o bebê. Depois disso, a gente vai ter os marcos que começam com mais ou menos 1 ano e 3 meses e vão até 1 ano e 6. Lembrem que essas fases de início e término, elas são fases aproximadas. A gente não tem que ver aquele desenvolvimento estar completado naquela faixa etária. A gente tem que ver aquele desenvolvimento estar em processo ou completado. Se estiver em processo, já está bom. Né? Não pode estar
ausente. A ausência é o sinal de alerta. Do bebê de 1 ano e 3 para 1 ano e 6, no desenvolvimento motor grosso, a gente começa a ver eles já ficando um pouco mais danados, assim, né? Eles começam a tentar subir, descer escadas, agarradinhos na mão da gente, ainda com apoio, ou agarradinhos na parede. Muitas vezes o subir e descer escadas ainda é de gatas, né? Eles ainda não conseguem ficar em pé para descer um nível, para subir um nível, mas a gente já começa a ver assim que se a gente der apoio, se a gente segurar na mãozinha, o nenê já começa a tentar subir degraus, já começa a tentar descer degraus. Ele ainda não consegue fazer isso bem feito, mas a gente já vê um movimento, ele já tentando fazer, né? Ele já começa a tentar chutar uma bola, por exemplo, ainda faz aqueles chutes meio desastrados, né? Mas a gente vê que ele já corre até a bola, encosta, né? Empurra ela com o pé. No motor fino, a gente já começa a ver a criança tentar fazer uso de outras ferramentas do seu dia a dia. Ele já começa a empilhar brinquedos, então a gente já começa a ver assim, dar uns blocos lógicos, ele já começa a pôr um bloquinho em cima do outro, um terceiro bloco. É uma brincadeira que eles gostam muito nessa faixa etária, aquela brincadeira de empilhar o brinquedo e derrubar o brinquedo, né? Ou de pedir para a gente empilhar e eles virem derrubar o brinquedo para ver o brinquedo esparramar, para ver o brinquedo cair. Nessa faixa etária também do desenvolvimento dele, motor fino, é a faixa etária onde o bebê começa a fazer os seus primeiros rabiscos, assim. É um rabisco ainda bem desorganizado, ele agarra o giz de cera ainda com uma forma bem simples do segurado do giz de cera. Nessa faixa etária o ideal é que a gente evite lápis, né? Porque o lápis ele é muito afiado, ele é muito fininho pro nenê. Então o ideal é usar giz de cera, que seja atóxico, aqueles giz que é um giz mais grosso, que o nenê consegue segurar com mais facilidade. E aí oferecer folhas, superfícies, para ele começar a rabiscar, começar a colorir, né? Ainda só um movimento de brincar, sem ainda nada mais elaborado. Na linguagem do bebê, nessa faixa etária, o vocabulário começa a expandir. Então a gente vê que aquele bebê que tinha 1 ano e 3 falava uma ou outra palavrinha, já começa a ter um vocabulário ali com umas 20 palavrinhas. Ele já começa a ter um vocabulário assim com uma quantidade maior de palavras aparecendo no dia a dia. Nem todas elas com a pronúncia correta. Algumas vão estar com a pronúncia certinha, outras que têm um fonema mais difícil, o nenê ainda não pronuncia direito, mas ele já pronuncia bem o suficiente para a gente identificar aquela palavra, e muitas vezes ele usa um gesto ou a palavra está dentro de um contexto que a gente consegue entender a palavra pela situação, não necessariamente pela pronúncia do nenê. E se você é aquele pai, aquela mãe que seguiu as dicas que eu dei nos outros 2 vídeos, que se você não assistiu, clica no link no final para você assistir, você vai ver que o que você fez para estimular a fala do seu bebê começou a fazer efeito agora. A fala começa também a ser acompanhada de expressões faciais. Então o bebê começa a demonstrar no rostinho dele se ele está bravo, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está aprontando alguma coisa com aquelas caras de sapecas que eles fazem, né? Então, e o timbre da voz também já começa assim, as características da fala do bebê começam a demonstrar. Então, quando ele faz um não de sapeca e um não porque ele está bravo, porque ele efetivamente não quer, né? Então aí a gente começa a ver assim que a expressão da fala começa a ficar mais refinada, com gestos, com o tom de voz, né? Então o bebê começa a ficar bem comunicativo. Depois disso a gente vai ter os marcos do desenvolvimento social. E lembre, vocês estão vendo pelos outros marcos, né, que cada vez fica mais complexo, cada vez fica mais elaborado o desenvolvimento do bebê. É uma coisa crescente. E o desenvolvimento social dele nessa faixa etária é que ele começa a compreender diversas situações. Então, por exemplo, ele começa a perceber quando que a mãe está braba, ele começa a perceber quando que a avó está brincando. Então, só que, claro, o bebê ainda não tem um entendimento, a compreensão elaborada disso, mas ele já começa, sim, a interpretar, a compreender as situações, e nessa faixa etária é onde o nenê começa a demonstrar uma curiosidade por outras crianças. Então ele começa, é aquela criança de 1 ano e meio que, por exemplo, vê um outro nenê num carrinho e aponta para o nenê,
né? Ou chega perto, quer tocar o nenê, ou vê uma outra criança maior, quer correr atrás, quer imitar o que a outra criança faz. Então, o interesse da criança por adultos, ele ainda permanece, mas o interesse dela por outras crianças começa a ficar mais intenso. Tá? E no cognitivo, no intelectual, começa a aparecer aquele brincar de faz de conta. Então, de fazer o barulhinho do carrinho, né? O vum, quando vai brincar com o carrinho, o dar comida para a boneca, o preparar uma comida para o papai ou para a mamãe, né? Então, começam a aparecer esses cenários das brincadeiras. É claro que isso ainda não está bem desenvolvido, então vai aparecendo esse brincar com fantasia, esse brincar, né, com o brinquedo tendo uma parcela de realidade na brincadeira. Além disso, nessa faixa etária, o bebê explora mais os objetos. Então é aquela fase onde eles rabiscam as coisas, rasgam folha de papel, se a gente entrega, né? Ou seja, eles começam assim a já ver que os objetos mudam, né? E ele começa a explorar mais o ambiente também, né? A fase onde eles começam a mexer nas gavetas de casa. E a gente também tem que ficar bem cuidado com não deixar nenhuma gaveta onde tenha coisas perigosas ao alcance deles. E nessa fase eles também começam a ficar com curiosidade alimentar. Então, se eles veem a gente comendo alguma coisa, eles sentem vontade de comer também, né? Eles ficam curiosos por o que será aquilo, que gosto que tem, né? Então, a gente começa a ver que o bebê demonstra muita curiosidade. Essa curiosidade vai num crescente ao longo da vida. Então, pessoal, com isso aí a gente concluiu os nossos marcos dos 12 até os 18 meses e, como de costume, a gente vai terminar o vídeo com algumas dicas. E nesse eu vou dar uma palhinha para vocês, a gente vai ter 9 dicas e não apenas 7. Como eu sei que vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhem o vídeo com outra pessoa que possa se interessar pelo assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário ali embaixo. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal. Então, das dicas. A primeira é a mesma dos outros vídeos. Estimule o bebê. Abraços, gestos, sorrisos. Lembrem que ele está desenvolvendo o seu afeto. Se você é afetivo com seu bebê, ele vai aprender a ser afetivo também. Comece nessa fase onde a gente começa a chamar atenção. Lembrem que eu falei do marco social, que o bebê começa a identificar situações. Converse com o bebê, né? Ouça o bebê e converse usando as palavras corretas. Se o bebê pronuncia uma palavra errada, aproveite uma outra oportunidade em que você usa aquela palavra para falar aquela palavra corretamente para ele. Evite ficar corrigindo o bebê, né? Ele falou uma coisa errada, você já imediatamente corrige. Isso pode ter um efeito negativo nele. Use uma outra frase, uma outra situação que dê a ele a palavra correta. Tá? Pegar no colo para dar afeto, sim. Evitar pegar no colo para se deslocar. Lembrem que o bebê já caminha. Então, se ele já caminha, ele deve se deslocar, ele deve caminhar. É claro que a gente tem que ficar sempre por perto nessa fase, às vezes eles dão aquelas corridinhas, é perigoso, principalmente na rua, né? Temos que segurar eles na mão, mas evitar levar no colo quando a gente está caminhando, quando está indo de um lugar para o outro. Deixar o neném caminhar um pouco mais, para ele se exercitar. Brinque de brincadeiras, ofereça brinquedos de diferentes funções. Lembre que agora o brinquedo já tem uma certa dose de faz de conta, então é legal brincar com eles, explorar esse faz de conta, né? Elaborar faz de conta para eles. Brinquem de tintas, brinquem com giz de cera, né? Então, tintas sempre atóxicas, né? Tem que ter cuidado com o material que vocês escolhem, mas isso também a gente consegue em qualquer papelaria, né? A gente leia uma história para dormir. Então, aquela prática que a gente começou antes, ela deve ser mantida. Leia uma história para o seu filho, para sua filha dormir todas as noites. Faça atividades ao ar livre. Então, o brincar da criança nessa faixa etária tem que ser fora de casa, tem que ser no quintal, tem que ser na pracinha, tem que ser em ambientes arejados, ambientes espaçosos, para que a criança possa realmente escalar, brincar, né? Aprontar um pouco mesmo, né? Que eles precisam. De preferência, ambientes onde tem areia, onde tem a grama, para a criança poder brincar com texturas, né? Deixar a criança descalça nesses ambientes, claro, ter cuidado de ser uma areia limpa, uma grama limpa. E, se possível, procurem lugares onde tenha outras crianças para brincar.
Lembrem que nessa faixa etária, a criança começa a se interessar pelas outras crianças. Então, se tem outra criança lá brincando, a brincadeira pode ficar muito mais interessante, muito mais divertida para o seu filho ou para a sua filha. Então, procure lugares onde tem outras crianças para quem ele brinque, né? Se você ainda não fez isso, coloque na escolinha. A criança deve entrar na escolinha assim que a família precise, por exemplo, com 6 meses, né? Se a família precise. Se não precisar com 6 meses, com 1 aninho já dá para a criança entrar na creche e na escolinha. Então, se com 1 ano e meio ele ainda não entrou na escolinha, coloque na escolinha. Né? A não sei que tenha alguma contraindicação do pediatra, porque o bebê tem algum tipo de problema de saúde que não permite. Mas se não houver impedimento, escolinha com 1 ano e meio. Tá? E a última dica é: tenha livros. Né? Tenha livros com movimento, tenha livros pop-up. Né? Então, tem aqueles livros que a gente abre e aí a gente mexe, tem alguma coisa no livro que mexe. Né? Então, um livro com som, um livro com movimento, livro pop-up, aqueles livros que a gente abre e arma o livro todo. Né? Então, a gente tem que ver que o nenê está agora se encantando com as coisas. Né? Então, ele não vai... os livros têm que ter algum atrativo, né? Tem que ser... despertar a curiosidade da criança. Eles têm que ter alguma coisa assim de diferente. Então, livros pop-up, livros com sons, livros com movimentos. Certo, pessoal? Então, uma excelente semana para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.